Ficar à vontade em nome de Jesus, tá bom? Meu amigo Éder lá no Recife, ele sabe, a gente tá desde das 11 horas da manhã, Reginaldo, eu e o Éder tá brigando no WhatsApp, né? E por outros motivos que já passou de outubro, né? Mas, amém. A amizade continua a mesma, em nome de Jesus, né? A esperança minha, dele, sua e nossa é que independente, irmão, independente de quem, eu não estou me referindo à ideologia, tá? Ideologia, eu acredito que todos os crentes é contra uma ideologia que fere os princípios bíblicos. Não é verdade, Reginaldo? O crente que é crente de verdade e entende os ensinamentos de Cristo, quando ele vê uma ideologia Y que fere os princípios bíblicos, só sendo um lunático, né? Um crente lunático para apoiar, por exemplo, o aborto, né, Reginaldo? Com todo respeito a você que ouve a rádio Nova Geração FM e tem esse viés, né? Apoia porque o corpo é da mulher, a mulher faz do corpo dela o que ela quer. Biblicamente, isso é assassinato de uma vidinha inocente que não tem como se defender. Então, o crente na sua consciência plena, ele, se ele for favorável a uma atitude dessa, ele é lunático, né? Ele é pior do que um fariseu. É pior do que um fariseu, saduceu e escriba dos tempos de Cristo. E que, se brincar, é até pior muito pior do que muitos religiosos que a gente, pelo menos que eu conheço, né? Mas, irmãos, tô falando diretamente aqui, pô, eu espero que esteja ouvindo. Eu não defendo A, B, C ou D. O que eu quero e o que eu penso, Reginaldo, irmãos e ouvintes da rádio Nova Geração FM, o que eu desejo é que o povo tenha esperança. Esperança, independente de ideologia, esquerda, direita, centro, pra frente, pra trás ou pro meio. Independente, é que o povo tenha esperança. A nossa nação precisa de esperança. Eu tô falando isso abaixo da espiritualidade, plano terreno. Porque todos nós, até o ateu sabe que o homem, se existe um Deus, estou falando conforme o pensamento ateu. Se existe ateísta, né? Um pensamento ateísta. Se existe um Deus, esse Deus quer que todos os homens sejam felizes e vivam bem. Por isso que os ateus, com todo respeito, eles não acreditam que Deus exista, porque na cabeça deles, se Deus existisse, não existiria mal na terra, não existiria sofrimento, não existiria doença, não existiria pobreza. Então até o ateu, ele, se existe um Deus, então esse Deus quer que todo mundo seja feliz. Essa é a minha esperança. E eu sei que esse é o desejo do nosso Deus. Não é verdade, Reginaldo? Deus não envia ninguém ao mundo como imagem e semelhança dele para sofrer, para viver triste, chorando, em depressão, solitário. Deus não envia ninguém a esse mundo para isso. Só que a partir do momento que o homem nasce, cresce e chega à consciência de discernir entre o bem e o mal, esse ser vai fazer uma escolha. Aí Deus não interfere na decisão dele. Segundo a corrente arminiana que eu estou falando, né? Né? Deus não vai interferir na decisão dessa pessoa. Então, na onisciência de Deus, Deus predestinou a pessoa para que ela seja feliz. Agora, nesse trajeto de vida, as pessoas vão ter uma livre escolha para decidir se ela quer o destino que Deus escolheu para ela, porque existem dois destinos que Deus escolheu para a pessoa. Na Bíblia está escrito. Se você crê em Jesus Cristo e confessar o seu nome, Deus lhe dará o poder de se tornar seu filho. Mas se você rejeitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus tem destinado um lamaçal, como é?
lá em Apocalipse, o Reginaldo, fala lamaçal de fogo, que vai arder em fogo e enxofre lá, né? Com os capetinhos, os capetas e os capetão. Então quer dizer, Deus já tem dois destinos predestinados para a pessoa. Agora, no trajeto da vida, a pessoa vai decidir escolher o que ela quer. Reconhecer Deus como seu único, suficiente Salvador, que sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Tem que reconhecer que o homem, ser humano, é dependente total de Deus. Por isso que está lá registrado na Bíblia Sagrada a história de Adão e Eva. Deus falou para Adão e Eva comer de todos os frutos, dizendo o seguinte: vocês não precisam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eu cuido de vocês. Reginaldo, não sei se acho que você já fez algum estudo sobre isso, mas na sua opinião, e na opinião dos ouvintes que estão ouvindo, Adão e Eva, será que eles não cometiam o que a gente conhece hoje por pecado? Que pecado é errar o alvo. Cometeu um erro, né? Você acha que não, né? O Reginaldo diz que na opinião dele, o Adão e Eva não cometiam pecado. Não é pecado de, viu, Reginaldo? Não é pecado de lançar no inferno não, viu? Pecado de cometer erro. Cometer algum erro, alguma infração. Eu penso diferente do Reginaldo. Eu penso que Adão e Eva cometiam erros. Só que eles tinham a consciência de inocente. É como por isso que existe aí Adão quando foi criado homem adulto. Foi criado homem adulto. Deus, através de uma criança, está mostrando para o ser humano como era Adão quando Deus criou ele. Adão era como uma criança. Por isso que Jesus, o Deus encarnado, quando veio ao mundo, fala no seu ensinamento: sede como crianças. Então, Deus está mostrando para o ser humano, através de um nascimento de uma criança, de como era Adão quando Deus criou ele. A criança vai se desenvolvendo, vai crescendo, ela é 100% totalmente dependente dos pais, até que chega a uma idade da razão, que ela vai optar entre continuar dependente dos pais ou ter uma livre escolha. Por exemplo, o filho pródigo. O filho pródigo era dependente dos pais, mas chegou numa idade que ele falou: pai, me dá o bem, me dá o que é meu por direito. E o pai deu. Adão, quando chegou à sua consciência de discernir entre o bem e o mal, lembra que a Eva tentou a mulher, né? Mas não, por quê? Bom, não vou falar porque é tempo, né? Por que a serpente tentou a Eva, tentou a mulher e não tentou a Adão? Onde é que estava Adão? Porque a Bíblia diz que Eva comeu o fruto. Em sequência ela deu fruto para o homem. Onde é que o homem estava? Dá a entender que o homem estava ali do lado da mulher. Que logo em seguida Eva deu o fruto para ele. Mas porque ele não viu o fruto e falou: não, esse fruto aí Deus disse pra gente não comer. Você comeu? Não tem um diálogo, né? Não tem esse diálogo na Bíblia, né? Só diz que a Eva deu o fruto a Adão e Adão comeu. Por que ele não repreendeu a mulher? Onde é que Adão estava para deixar sua mulher lá? Ainda bem que a serpente eu acho que era fêmea, né? Tô brincando, viu, irmão? Apenas uma piada, viu? Ai, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Apenas uma piadinha, viu, irmão? Em nome do Senhor. Então, onde é que Adão estava? Então, quando eles desobedeceram ao mandamento do Senhor e tomaram do fruto e os olhos abriram, aí eles passaram a entender o que era o bem e o que era o mal, o que era a morte e o que era a vida. Mas até esse momento eles cometiam, vamos fazer uma ilustração aqui, dar um exemplo, uma ilustração. Uma criança de 3 anos não sabe, mas não tem criança que joga pedra em carro sem saber que não pode ir, principalmente se o pai ou a mãe mandar, né? Ô filho, traga uma pedra naquele carro ali.
A criança vai inocentemente e joga. Adão e Eva, fazendo uma comparação, um paralelo, uma ilustração, Adão e Eva era semelhante. Cometia os erros, mas sem saber que estava cometendo. Até que, quando decidiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí eles souberam que quando eles erravam, tanto é que imediatamente ao comerem e a ter o discernimento do bem e do mal, qual é a primeira coisa errada que ele cai em si? Quando ele ouve os passos do Senhor. A primeira coisa. Opa, tem alguém nos observando. Vamos nos esconder. Imediatamente se esconder, porque sabiam que tinham feito coisas erradas. A mesma coisa numa criança. Quando a criança sabe que fez uma coisa errada, o que a criança faz? Ela vai se esconde do pai e da mãe. E ultimamente, nos dias atuais, a criança anda botando culpa no outro, né? Não foi eu não, foi o papagaio. Faz de tudo para se livrar. A mesma coisa. Quer dizer, mas o que eu estou expressando aqui, irmão, como nem o Reginaldo falou, né? A opinião do Reginaldo, a visão do Reginaldo é diferente. E o que eu coloquei foi uma opinião e visão do Genival. Você não é obrigado, assim como o Reginaldo, não é obrigado a concordar comigo. Que quando eu falo as coisas, como essa tal que eu acabei de falar, Reginaldo, quando eu falo esse tipo de coisa, por isso que eu digo, é uma opinião e fé do Genival, você não é obrigado a concordar. E possivelmente eu esteja errado. Possivelmente eu esteja errado. Aí eu coloquei lá, que alguém pode estar pensando, foi meu amigo Éder, ele falou para mim isso. Mas como que você acredita numa coisa e diz que possivelmente ainda está errado mesmo acreditando e continua acreditando? Porque eu não sou dono da verdade. Como muita gente ensina, lê a Bíblia Sagrada ou vê uma, entre aspas, uma revelação do ensinamento, aí ele pega aquilo como uma revelação de Deus e quer enxertar na cabeça do povo, na cabeça da igreja, na cabeça daqueles que estão lhe ouvindo, de qualquer modo, de qualquer maneira, né? Aí a pessoa colocou o nome de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, a pessoa fica com medo, acha que é do céu mesmo e aceita aquilo como verdade. E às vezes é um sofisma ou heresia. Infelizmente, Deus já foi bem claro através do profeta, eu acho que foi Oséias, né, Regiano, que falou: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A mesma coisa somos nós, Igreja do Senhor, tá? Em nome de Jesus.